Carla, eu tô te chamando. Ó, Vamos nós. lá. Ó, nós estamos ao vivo agora, direto de algum lugar. De Olinda. Direto de Olinda, está chovendo e o clima está nublado. Tá. Mas tá bom, Vamos. eu gosto do clima assim. Carla Cruz, fale um pouco de você, porque depois eu vou deixar isso gravado e eu quero que as pessoas saibam quem você é e o que você faz. Bem, meu nome é Carla, eu sou psicóloga, né? Já me formei desde 2012, se não me falha a memória. Já cliniquei por um tempo, depois eu entrei na área de, na verdade, administração. Passei um tempo, ainda faço, né? Algumas vezes na semana. E agora estou, assim, aos poucos voltando para a área. Trabalhei, fiz o curso de Reiki, né? Sou Reiki Master. E agora faço Reiki à distância, né? Por conta da situação. E alguns atendimentos, né? Também, né? Que eu já agora estou fazendo pós, né? Em clínica. E conseguindo voltar um pouquinho, né? Para a área. As pessoas estão precisando. É verdade. O nosso tema com Carla é ter que ser algo para que o outro goste da gente. Isso é bem complicado, né, Carla? Isso adoece as pessoas quando a gente não é o que somos verdadeiramente, quando a gente só Isso. quer agradar, quando a gente quer fazer parte de um padrão. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, eu sou magra, alta, tenho o peito pequeno e tenho o cabelo cacheado. E quando eu comecei a namorar o meu marido, ele era bem, assim, ele é bem bonito, tem um cabelo liso. Então, a pergunta da época era: por que esse cara tão bonito, tipo um galã de novela, tá namorando com essa menina de cabelo cacheado? E o cabelo dele bem liso, assim, em volta nenhuma, né? Aquela coisa Paulo Ricardo. E como é isso? Então, quando essa questão bateu no nosso relacionamento, ele foi bem maduro e disse não, ele, né, disse que não tinha problema e que não entendia porque as pessoas falavam essas coisas em relação a gente. Mas eu nunca senti vontade de alisar o meu cabelo por causa para agradar ele, né? Mas eu fiz alguns, assim, trabalhei alguma coisa no cabelo, mas eu nunca quis fazer isso para agradar ele. Mas eu fui vítima desse constrangimento. E aí eu queria que você desse seu olhar em relação a isso. Então, essas coisas que o som falhou um pouquinho, mas deu para entender. Tá. Essas coisas que a gente comenta, que a gente estava falando há um tempo atrás, as pessoas elas padronizam muito, né, a relação, né, padronizam muito as coisas, as pessoas, né, por que que você tem que ser de um tipo, né, por que que teu padrão tem que ser assim para agradar o outro, ainda mais sendo vindo de terceiros, porque as pessoas julgam muito, né? Ah, como é que fulana é assim? Fulano vai gostar, já pensou? Ele de cabelo liso vai gostar de uma menina de cabelo cacheado, né? Primeiro que você está dizendo o que que ele deveria gostar, né? Sem nem conhecer a pessoa, né? Mas por que uma menina de cabelo cacheado? Por que uma menina sem peito? Se homem gosta de peito e de mulher de cabelo liso. Por E que na bunda, morena? né? Liso e É, na bunda. liso na bunda, né? Então, assim, a gente tem que, infelizmente, as pessoas elas padronizam muito. E isso causa um sofrimento, porque você vai procurar dentro daquele perfil, sabe, ser alguém que você não é. Então, isso é a primeira coisa que vai machucar numa relação.
maravilhoso. Tu imagina, todo mundo, se tivesse... Ah, é, já pensou se seu marido gostasse apenas de mulher, você tem cabelo cacheado, mas se seu marido gostasse de mulher de cabelo liso, aí tu ia viver a vida inteira alisando o cabelo. Imagina. Coitada. Aí, de repente, no meio do percurso da relação, aí ele encontrasse uma mulher de cabelo cacheado, que ele se agradasse. E aí, como é que você ia ficar, né, nessa relação? Né? Ah, eu fiz tudo. E a gente começa com aquela coisa de fiz tudo para, né? Que a gente está fazendo tudo para agradar o outro e a gente não se agrada, né? A gente não se percebe, né? Falta esse entendimento, né? Para algumas pessoas de saber o que está faltando, por que que eu tenho que agradar, né? Por que que eu tenho que me submeter? Senão, por que que ele não vai gostar de mim? Se eu for diferente, se eu for como eu sou, se ele está olhando para você, quem disse isso, tá entendendo? Porque se na relação o cara olha, se interessa pelo que você é, então é o que você é, entende? Mas se você começar a imaginar que ele só gosta de mulher loira, você vai ter que pintar o cabelo. Se você só gosta de mulher que tem cabelo liso, você vai começar a alisar o cabelo e deixar de ser a tua essência, isso mais tarde vai ficar desgastante, entende? Vai ficar muito desgastante a relação. E, assim, quais são as dicas que você dá para que uma pessoa ela passe a se amar mais? Então, eu acho que a base da primeira coisa que a gente tem que se amar, em primeiro lugar, é se conhecer. Primeiro, a gente precisa se conhecer. Por quê? Porque o autoconhecimento, ele é de extrema importância para que você possa, primeiramente, se conhecer, se amar, para que você possa entender e amar o outro. Porque se você não tem capacidade nem de se conhecer, como é que depois, lá na frente, quando alguém te julgar, porque assim, as pessoas, elas são espelhos da gente. Então, se você não se conhece, a partir do momento que o outro diz algo de você, você não vai entender, você não vai Sim, aceitar, você não vai. Então, você não vai saber o que é que aquela pessoa está te dizendo, entende? Então, você não vai prestar atenção nisso. E aí você também não vai tentar se perceber. Eu acho que o amor, ele tá assim, para a gente poder trabalhar isso, a gente tem que trabalhar o autoconhecimento. E existem várias formas de você trabalhar o autoconhecimento. Você pode trabalhar primeiro com saúde, com cuidado, com terapia, principalmente, sabe? Às vezes você quer, eu não estou querendo fazer, me abrir para ninguém. Escreve, escreve, entende? Então, assim, você pode escrever, você pode fazer um diário de sentimentos, entendeu? Para saber o que que você sente, até você perceber na tua fala, na tua escrita, que é isso que a terapia traz como autoconhecimento, entende? aí Então, existem eu várias fico me formas de você perguntando, tentar. que a gente sempre cresceu, assim, a gente lá na faculdade, as pessoas diziam que psicólogo é para doido. E ainda hoje existe uma crença, né, em relação a isso. Aí a pessoa se envolve num relacionamento, ela já começa não sendo ela. Ela só Uhum, quer agradar, porque ela acredita, assim, piamente, ela acredita que agradando o outro de todas as formas, não sendo ela, sendo uma pessoa, uma pseudo pessoa, ela vai sustentar aquela relação. Aí ela não se conhece, ela muito menos conhece o cara que está com ela, ou a mulher que está com ela, e começa um processo de adoecimento. E aí começa o tal do ciúme, que é aquela coisa assim que acaba com qualquer relacionamento, né? De ambos os lados. E aí, às vezes, depois de muitos anos, quando já está sofrendo demais, é que procuram ajuda terapêutica. É que procura um psicólogo, às vezes entra assim, em transtorno, depressão.
entra em depressão. Porque está vivendo um casamento de fachada, um relacionamento de fachada, tudo de fachada, tudo de mentira. E eu queria que você falasse a importância da psicoterapia para que a gente, para o autoconhecimento. Então, o que que acontece? Eu acho que é o principal na terapia, entende? Desse autoconhecimento. Se a minha internet estiver ruim, me avisem, tá, gente? Não sei se a Carla está me ouvindo. Eu não estou ouvindo a Carla. Agora. Foi. Tu A minha sumiu. internet estava ruim. Eu sumi, é a minha internet, é só a minha Foi. internet. Mas vá, continue, não perca seu raciocínio. Pode Fala, que continuar. você ia falar que eu nem te ouvi. A importância da psicoterapia para investir no autoconhecimento Sim, e se fortalecer diante da vida, do mundo, dos relacionamentos, em todos os sentidos. sim, Por que é claro. importante fazer psicoterapia? Sim, claro, claro, porque veja só, a partir do momento em que você se conhece, a partir do momento em que você sabe o ponto é, de onde tem as tuas limitações, tuas fraquezas, lembrando que o autoconhecimento não significa que você vai completamente mudar. Mudar é um processo pessoal que cabe a você querer ou não. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente fala de uma maneira onde você entenda seus pontos fracos, os seus pontos fortes, né? Quem você é, qual o sentido da vida para você, em qualquer campo, seja no trabalho, na vida pessoal, entende? Então, assim, quando você se conhece, quando você olha para dentro, quando você se conhece, quando você entende o que você é, na verdade, você começa a entender o outro. Você começa a perceber o outro do mesmo jeito que você começou a se entender. Sabe aquela coisa de amar o próximo como a ti mesmo? Sabe como a gente escuta isso, né? Quem tem sua religião. Então, o que que acontece? Quando a gente consegue se amar, a gente consegue se entender, é óbvio que a gente vai entender o outro. É óbvio que a gente vai entender as razões. Sei lá, desgostasse mais, isso não vai impedir que você não ame mais. Entende? Porque, em primeiro lugar, você se ama, em primeiro lugar, você se conhece, em primeiro lugar, você vai entender o defeito do outro, vai entender, não é aceitar, mas você vai entender o que é que impede. Então, assim, quando a gente constrói esse autoconhecimento, a gente começa a trabalhar também o amor próprio, entende? E o amor próprio, ele está acima de qualquer padrão. Quando a gente fala de amor próprio, a gente não está falando apenas de uma coisa de estética. Quando a gente fala de amor próprio, a gente está falando de pessoas que de como a gente se ama e se cuida, entende? Então, se você se ama e se cuida de qualquer forma, seja de forma estética, ou seja de forma de sabe, de ter prazer, de intelecto, ou de qualquer coisa que você faça, entendeu? Aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que te agrada, aquilo que te faz bem, né? Quando você se dá o luxo de viver uma vida íntegra para você, isso é muito mais, assim, muito mais suave de você manter, inclusive, uma relação com qualquer pessoa em qualquer ambiente. Isso não só com companheiro, mas até com trabalho, sabe? A gente também pode falar, abordar essa coisa de ter que ser algo para agradar o outro em qualquer âmbito da vida da gente. Não só numa relação, mas também dentro de um trabalho, entende? Porque às vezes a gente se submete tanto ao outro, que a gente não consegue nem se impor,
né? Então, assim, É, esse autoconhecimento é de suma importância para que a gente possa estruturar o ego da gente, entende? Para que a gente também possa na- viver bem com o outro. o que você poderia trazer para a gente sobre fortalecimento de ego? Como a gente fortalece o ego e, através do nosso ego fortalecido, a gente se relaciona com pessoas, com o mundo, com a sociedade de uma maneira melhor. Então, o que que acontece? A gente trabalha, eu acho que é o seguinte, o principal, como é que a gente vai fortalecer o ego? Como é que a gente precisa saber? Primeiro, as pessoas, claro, isso é dentro de uma terapia, porque para a gente falar para qualquer pessoa que ela vai entender o que é id, o que é ego, superego, está fora de cogitação. Mas o que que a gente precisa entender apenas como ego da gente? É o que, na verdade, é a nossa essência, certo? O que a gente traz para a consciência. Porque, assim, hoje, a gente trabalhar a questão da consciência, ela é muito sutil, porque tudo que a gente traz para a consciência da gente, falando de uma forma até, vamos dizer, espiritualizada, tudo que a gente traz para uma questão de consciência, a gente consegue definir, né, para a gente o que é mais sensato. O que a gente traz para a consciência? Por que que a gente precisa fortalecer o ego da gente? Por que que a gente precisa, como é que a gente vai equilibrar o ego da gente? A gente precisa primeiro, através do próprio conhecimento, através do autoconhecimento, é que a gente precisa estruturar. E qual seria a estrutura do ego? Ah, eu tenho umas coisas insanas e eu tenho ali o superego que está querendo me travar. Porque, na verdade, a gente consegue, às vezes, uma pessoa que é muito rígida, ela tem uma dificuldade também. Não significa que ela tem um ego estruturado, não. Entende? Não tem um equilíbrio. Se ela for muito rígida, ela é uma pessoa muito travada, ela está se punindo demais, a gente sabe também que não vai funcionar. Entende? Então, assim, o que é que eu tenho que fazer se é errado? Tomar consciência do que é errado, tomar consciência do que faz bem, tomar consciência. Então, é tudo que a gente traz para a consciência da gente. O que é que a gente pode fazer, mas que a gente também não vai machucar o outro, que a gente não vá, entendeu? Se É, machucar. ela está perguntando aqui, Tassiana, mas o superego não vem do id? Não, exatamente. Mas não é o superego que vem do id. Na verdade, o id, ele é o que dá a primeira sensação da gente. O ego, na verdade, ele é todo, todos os três são separados, o id, o ego e o superego. Entende? Então, assim, na verdade, cada um tem uma sua função dentro disso, certo? O id, na verdade, ele é muito mais solto, muito mais puro, mas sem controle, na Sem verdade, vamos dizer limite. assim, sem limite, Sem limite né? total. Totalmente oposto de um superego. Totalmente oposto do superego. Superego é Mas, totalmente rígido. é, Limita, assim, tudo limita, na verdade, né? tudo limita, é verdade. Uma pessoa hoje em dia que vive, assim, com ID, não é uma pessoa completamente estruturada, né? Tem seus problemas psíquicos. Mas, então a gente nesse equilíbrio, nessa coisa da gente trazer para a consciência hoje o que a gente precisa, a gente vai ter um controle maior sobre isso. A gente vai ter um equilíbrio maior sobre isso, entende? Então, assim, não fazer coisas que eu possa prejudicar os outros. Mas aí, Carla, como é que a gente vai ter a consciência de que isso eu estou prejudicando o outro? Aí é toda uma questão de terapia, é toda uma questão de construção. Porque se a gente for falar dentro do que é uma questão de construção de ego, é um processo muito longo se ele for desestruturado. Então, assim, dentro da terapia, você vai entender o que você anos na vida não entendia que aquilo era bom ou que aquilo era ruim, entende? Então, você precisa trazer isso. Então, se você, para você construir e equilibrar o ego, não é um processo rápido, do tipo, Nunca vou será. entender e pronto. Nunca, nunca. Nunca Tem pessoas será. que levam anos e anos e anos e anos E e é anos e porque anos de exige terapia. muito esforço de quem está se submetendo à terapia. A Exato, gente, no lugar de terapeuta, psicólogo, a gente está conduzindo. Mas a exatamente. A pessoa, descoberta é isso.
Ela se esforça, Exatamente. ela é que se esforça o mais de tudo. Então é um constante esforço todos os dias, porque todo dia tem uma provação. Em casa, no trabalho, na rua, que ela pode colocar em prática aquilo que ela vai lá na terapia aprender. Exato. Principalmente se tratando da valorização pessoal dela, né? Que Uhum. a pessoa se valorize, se ame, se conheça, para que ela se fortaleça, para que aconteça Exatamente. isso aí que você está dizendo. E o que você diz é muito assim, vem muito assim, né? É realmente isso aí, e é o equilíbrio, né? Entre o que é limite, o que é sem limite, e o que é que eu coloco limite. Então, quer dizer que amar demais, né? É uma coisa que está certo, que é o caminho, amar sem ser amado, né? Amar sem ser amado. E só valorizando aquela outra pessoa, idolatrando, colocando aquela pessoa no pedestal, esquecendo de si o tempo todo, esquecendo dos seus valores, esquecendo de quem é você e valorizando a si mesmo, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre a cobrança da sociedade em cima. Dos padrões. É, Porque assim, na verdade, o que que a gente percebe, às vezes, assim, dentro de uma conversa, dentro de algumas queixas, certo? O que que a gente percebe? Às vezes, a gente se prende muito a um padrão para agradar o outro, na verdade, porque assim, tipo, se você for gorda, seu marido vai lhe deixar porque você é gorda. Se você for muito magra, você tem que engordar um pouquinho, porque você vai estar muito magra, é feio ser muito magra, entende? Então, então a gente começa a participar dessa coisa, porque a sociedade ela tá ali, assim, dizendo assim, homem gosta disso, disso e disso. A mulher gosta disso, disso, disso e disso, sabe? Porque o homem também sofre com isso. O homem sofre, principalmente os gordinhos, sabe? Eles também sofrem com esse padrão porque ele queria uma mulher, ele idealiza uma mulher que essa mulher, poxa, não vai ficar comigo, sabe? Eu não tenho barriga tanquinho também, não sabe? tem Eu o pecado. não tenho, sabe? E E também esse existe, homem, ele é cobrado pelo é, colega. pelo colega Se e aparece, vice-versa. se aparece na vida desse gordinho uma mulher bonita, o cara faz, é muita areia pro teu caminhão. É, ela está Tá com vendo? interesse, então ela está com interesse de alguma coisa que é É, outra coisa e já vai codificar a mulher, né? Porque aí a mulher não pode também ter sentimento, não, não gosta não. Se ela gostar de um meu gordinho Deus, é por porque ele tem algum interesse, né? Mas é que engraçado e a isso, gente né? vive, sabe qual é o pior? Eu acho que o problema todo, isso sempre vai existir, mas eu acho que o que a gente tem que pensar é o que a gente precisa estruturar em relação a isso. Porque tá, vão falar, mas se eu tenho a convicção de que eu sou isso, e de que eu me conheço, e de que eu me sinto bem, né, dentro disso, então pouco importa o que vão achar, ou o que vão pensar, ou o que vão, né? Agora, que nós somos cobrados, somos, né? Eu acho que é uma coisa, vai se enfeitar, vai ajeitar teu cabelo, vai se maquiar, vai passar batom, vai fazer uma dieta, vai para uma academia, sabe? Sempre buscando, mas eu não gosto disso, eu não gosto de academia, sabe? Você tem que se reconhecer que não gosta de academia. Você tem que reconhecer que se gosta do jeito que você é, ou se você quer melhorar, melhore do jeito também que você quiser melhorar. Entende? Mas não porque o outro aponta, mas porque você aprendeu a se conhecer, que você gosta de um tal vestido, que você se sente bem quando está com determinado peso, que você se sente bem, se sente bonita. Então, assim, é uma coisa que vem de você e não a partir do outro, sabe? Viver em função disso do outro, porque de repente esse outro nem é aquele outro que você buscava.
nessa Tudo é um relação. aprendizado, né? Tudo é um aprendizado, né? Tudo isso. Nada é eterno, né? Nada é para sempre, e tudo é um aprendizado. E realmente acontece muito isso. Às vezes a gente entra num relacionamento, faz tudo, e ali é só uma passagem, uma experiência. Você está aprendendo, você está trocando. Não significa que vai ser eterno, né? Porque um dia um vai embora, vai morrer, enfim, realmente não é eterno. E aí, às vezes passou aquele tempo todo e não aprendeu nada, não absorveu nada daquele relacionamento, mesmo que seja um relacionamento sofrido, ele estava te ensinando algo. Uhum. Estava sofrendo demais, porque eu amei demais e me entreguei. Eu nem sei como é assim, quando a pessoa diz eu me entreguei por inteiro, né? Mas como foi, né? Me entreguei por inteiro fazendo Desperdiçou, na verdade, é desperdiçar muita energia. Quando a gente fala, quando a gente escuta de alguém que ela se entregou demais, que ela, sabe, depositou, são as energias, sabe? De tudo que você foi, que você não era. De tudo que você fez e que não era você. Isso demanda muita energia pra gente, sabe? Quando você tenta se forçar aquilo que você não é, isso demanda muita energia, sabe? Eu demais. ter que ser perfeita, aí eu não posso falar palavrão, aí eu não posso arrotar na frente de ninguém, aí eu não posso, sabe? Qualquer coisa que você queira fazer que você não pode, claro que isso vai demandar energia, sabe? Ele não gosta que eu use um vestido longo, só gosta de vestido curto, mas eu sou apaixonada por um vestido longo. Ah, mas eu não uso. Então você vai levando naturalmente, né? Faz de conta que é naturalmente. E quando chega num determinado ponto, isso vai cansando, sabe? Você vai cansando, sem contar que muitas vezes isso passou de uma imposição sua, apenas sua. Porque você nunca fez o que você se sentiu bem, e quando você resolve fazer o que você se sente bem, aí você começa a se questionar: será que vai dar certo? Será que ele vai gostar? Será que é por isso, sabe? Então, assim, você começa a se questionar, sabe? Aí começa a se culpar, porque às vezes você começa a se culpar numa relação que você tá ali sendo o que você é e se sentindo culpada por ser o que você é, porque você nunca foi assim. Mas por que que nunca foi assim? Sabe? Porque eu sempre fui o que o outro quis que eu fosse. E no momento Pronto. que eu sou o que eu quero, aí fica difícil. Pronto, eu vou tocar nesse ponto. Eu já percebi algumas coisas na clínica, nos atendimentos, até com amigas também. Quando essa pessoa, ela é tudo que a outra pessoa espera dela, tudo, ela faz tudo para agradar aquela outra pessoa, todos os padrões, tudo que aquela pessoa pede, aquele relacionamento é um relacionamento falso. É um relacionamento que não tem base. Ele é oco e qualquer coisa ele vai sucumbir. Aí, quando a pessoa acorda, acordei para a vida, me autoconheço, sei quem eu sou, sei do que eu gosto, sei do que me agrada, sei quando eu machuco, essa coisa toda que a gente falou, do autoconhecimento através da psicoterapia. Ela se liberta dos padrões e está aberta a novos relacionamentos, porque ela não se fecha para os relacionamentos. Uhum. Mesmo ela tendo sido machucada, ou ela que não soube lidar com o relacionamento porque tinha pouquíssimo conhecimento sobre amor, valorização pessoal, autoconhecimento, aí ela se ergue novamente, através dessas psicoterapias, ajuda, se abre para um novo relacionamento e fica livre. Eu estou aberta, eu acredito no amor, mas o amor livre. A pessoa entra, se ela quiser entrar. E no dia que ela quiser sair, faz parte. Não tem cobrança. Seria totalmente. Obrigada, Sol. Coisa Seria, linda. seria realmente o contrário. E as pessoas têm medo de viver esse amor livre.
Porque o amor é uma coisa totalmente livre. Quando você se ama e está no relacionamento sem ser algo para agradar, você é o que você é, negra, do cabelo pichain, do cabelo alisado, do cabelo cacheado, gorda, magra, com peito, sem peito, com bunda, sem bunda, alta, baixa, falando arrastado, falando com sotaque do sul, falando qualquer coisa. É o que você é. E quando você é o que você é, você brilha. Percebe? Que a pessoa, quando ela sabe que ela brilha. E quando ela brilha, ela atrai. E quando ela atrai, ela está atraindo vários olhares, as pessoas, puxa, né, gostei de você e tal, e começa um novo relacionamento, um novo tudo. Mas aquele novo tudo não é mais para agarrar, grudar. É livre. Isso. Para chegar nesse nível, você precisa vencer esse padrão todo que a sociedade colocou na nossa cabeça. Tudo. Colocaram na nossa cabeça dessa perfeição, desses padrões de beleza, que graças a Deus estão caindo por terra, né? Cada vez mais caindo por terra. E a gente pode falar que existe, assim, vários tipos de padrões, certo? Inclusive, eu acho que a mulher, principalmente, ela é muito cobrada na sociedade de estar com alguém, né? Eu acho que também é outra coisa que as pessoas rotulam muito, sabe? Não só uma questão de padrão, de beleza, de estética que você tem que melhorar para poder, homem só gosta de mulher magra. Eu já escutei tanto isso. Homem só gosta de... Eu disse, não, mas eu gosto de mim assim. Tu escutou isso e eu escutei assim, esse cabelo cacheado, vai botar um peito. Já pensou? Tua perna é muito fina, tua bunda é muito... Vai malhar para engrossar as pernas, mulher. Porque você Imagina. tem tudo isso. Principalmente quando eu cortei o cabelo bem curtinho, que eu alisava. Chegou uma hora que eu não quis mais alisar o cabelo. Aí era R$ 150 para manter a progressiva. Eu não tinha R$ 150. Eu cheguei lá, quanto é a progressiva? É 150. Quanto é para cortar? R$ 10. Corte. Eu só tinha R$ 10. Corte. Só tinha R$ 10. Aí cortou, ficou bem curtinho. E aquele medo, né? Porque, caramba, homem, o fulano lá, o maridão, só gosta de cabelo grande assim, então torei. E aí? Vai continuar gostando assim? Porque vai demorar para crescer. Eu tô gostando. Mas aí teve pessoas que disseram, por que tu ficou com esse cabelo de negro? Imagina uma frase dessa. Por que você fez isso para ficar com esse cabelo de negro? Já pensou? E o que é cabelo de negro? O que é cabelo de negro? O que caracteriza cabelo de negro? Não foi nem negro, foi negro. O que é cabelo de negro? O que é cabelo ruim? Não existe cabelo ruim. Na minha concepção, o cabelo é crespo, liso, ondulado ou cacheado. Cacheado, vai. Então, assim, então isso foi uma coisa que me machucou muito na época. E eu disse, por que isso? Por que essa fala? Por que essa agressão? Será que ficou tão feio assim? Mas ao redor, era só elogios. Que massa que você cortou. Eu fui muito empoderada, assim, eu recebi muito empoderamento das pessoas que viram quando eu cortei o cabelo. Só de assim, poxa, que massa, eu vou fazer também. Eu fui inspiração, teve amigas conhecidas assim, poxa, eu lembrei de você e cortei, por quê? E eu assim, eu nem sabia, nessa vez que eu fiz isso, eu nem sabia se eu estava fazendo algo para agradar, se eu não ia agradar, se a pessoa ia deixar de ficar comigo porque meu cabelo estava curto, eu simplesmente fiz. Se porque eu fiz aquilo, a pessoa depois deixasse de ficar comigo, paciência. Eu não sei nem o que eu ia fazer. Mas eu não fiz para insultar, fiz porque eu quis fazer. E foi uma libertação na minha vida.
E acho que foi Exatamente. nessa época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu já fui criando força para ser quem eu queria ser de verdade. Falar meu sotaque pernambuquês, sabe? Ser atrevida, ser teimosa, dizer que não gosto. Uhum. E recebi muita crítica, sim, porque a gente, né, tem que fazer o que a crença de outras mulheres que foram casadas há séculos atrás dizem. Seja assim, faça assim, casamento é assim, ser mãe é assim. Nossa, como isso me deixou Pesa, louca. né? Uhum. Isso me deixou louca, até que eu me libertei. E comecei a dizer não, não faço, não quero. E precisei desse autoconhecimento para quando eu dissesse não, eu não me sentir culpada porque eu estava dizendo não. Imagina isso. Exatamente, claro, exatamente. Mas é o que a maioria das pessoas, quando elas são presas, se sentem muito culpadas, porque algo não vai dar certo por causa delas. Por conta, entende? Ah, por minha causa eu destruí isso, né? Eu já escutei pessoas dizerem isso. Então, assim, essa falta de conhecimento, essa falta de amor, essa falta, sabe, de entendimento, atrapalha muito, sabe? Atrapalha muito o teu crescimento pessoal. Atrapalha muito a tua relação com o mundo. Não é só com o outro, não. Sabe? Como eu tinha dito, em todos os âmbitos. Atrapalha demais, porque você fica muito insegura, sabe? Essa insegurança, ela atrapalha muito a tua vida. Tu imagina viver em função do outro o tempo inteiro. Tu imagina o quanto é desgastante isso. E falar Imagina. sobre essa viver em função do outro e falar desse ter que ser algo para que o outro goste, não só da parte de mudar assim, você mudar a sua beleza, mudar tudo seu para que o outro goste. Mas tem mulheres bonitas, super bonitas, que são inseguras. Elas são inseguras. Elas entram num relacionamento com um outro cara muito bonito, assim, o padrão de beleza deles bem bonitos, e ela é insegura. E você percebe a crença. Puxa, Uhum. peraí, a fulana é bonita e mesmo assim tem medo que o cara traia ela e vice-versa. É porque a gente pensa assim, né? A gente, Viu? poxa, se eu fosse igual a fulana, meu Deus do céu, tinha um monte de Não gente ia atrás ter de mim, problema. não ia ter problema, imagina. É porque isso é muito pessoal. Isso é uma coisa muito pessoal. Isso não é uma coisa que é, ela é uma definição, sabe, única, não. Porque isso é dentro da gente, é dentro de cada um. Dentro esse sentimento, sabe, ele vai gerar independente do que você for, porque senão não existiam outras doenças. É que nem a gente falar para uma pessoa anorexa que ela não está gorda. É verdade. Imagina, entende? Então, assim, não é uma questão da gente observar, mas é justamente isso que você acabou de dizer. É o seu espelho. Porque eu, enquanto espelho seu, eu vou dizer a você, Felisiane, você tá linda, esse óculos está lindo, ficou muito bem em você. Ah, esse teu brinco tá maravilhoso. Tá entendendo? Eu sou o teu espelho. Mas eu também posso ser assim, Felisiane, esse brinco tá horrível. Tu tá entendendo? Então, assim, quando a gente vê o espelho do outro, a gente tem muito medo do que a gente vai ouvir. E se a gente tem medo do que a gente vai ouvir, isso dá uma insegurança muito grande na gente. Agora, claro, isso aí a gente não vai discutir essa questão de insegurança, por que que a pessoa é tão insegura. Isso aí a gente vai descobrir na terapia, de onde vem essa insegurança. A gente não pode também definir e nem dizer aqui, não vou falar para dizer assim, ah, fulana é insegura por causa disso. Não existe, Não tá? é. Cada um traz a sua Normalmente, história. claro, mas normalmente a segurança vem do medo da crítica. A pessoa não quer ser criticada, não quer ser Nesse sentido, julgada. isso, nesse sentido, Aí sim, exato, nesse sentido, sim, entende? Então, assim, ah, é feio esse espelho, né? Eu não queria ouvir isso, sabe? Eu não quero. Aí você já deixa de fazer algo com medo de ouvir uma coisa que você nem sabe o que vai ser,
Mas aí Verdade. você não quer ouvir aquilo que vai te machucar, né? A gente não quer passar pelo sofrimento. A gente não quer sofrer. É um medo de sofrer, quando na verdade a gente só aprende dentro, assim, a gente aprende muito com o sofrimento, certo? Se ele não fosse necessário na vida da gente, a gente não ia evoluir nunca, sabe? Mas a gente precisa É. sentir. A gente precisa sentir, sabe? Por isso que muitas pessoas, às vezes, precisam ir lá no fundo do poço. Tem pessoas que eu conheço que só funcionam se for no fundo do poço. Se ela estiver na superfície e tiver um abalozinho, continua errando. Não tem Aí jeito. quando Ela vai no precisa ir poço, no fundo do poço para poder entender, puxar, sofrer e dizer entendi. Tem pessoas que são assim, entende? Então, assim, cada um entendo. busca do seu jeito, cada um busca da sua forma ter esse aprendizado, sabe? Ter essa questão de você estar dentro desse padrão, né? De Eu quero fazer, liberdade. sim, de liberdade total. Quero fazer uma Olha, pergunta, Ângelo, Ângela. Você conhece? Eu não sei se eu conheço. Eu conheço, não conheço. conheço. O que falta para a gente aprender mais sobre o amor? É verdade, Solange. O sofrimento dói, mas nos transporta para outro nível, com certeza. Total. Subir os degraus Exatamente. Exatamente, é por aí mesmo. É uma coisa que é ruim, mas é necessária. e fortalece, né? Quando a pessoa sofre Fortalece. do jeito que tem que sofrer, É, é, aprendendo, não é para ficar naquele luto lá. Elas fortalecem isso. totalmente. Então, me fale aí, esse amor incondicional. Ah, então vamos lá. Eu acho assim, a gente estava buscando dentro dessa questão do que falta. Eu acho assim, dessa questão quando a gente fala do autocuidado, quando a gente vai falar do amor, quando a gente vai falar do amor ao próximo, quando a gente vai falar o que a gente pode abordar dessas formas de amar. A gente estava falando de uma coisa para a gente ter uma relação com o outro e a gente não se coisificar, né? Não se tornar objeto, certo? Dentro dessa relação, de só ser bom para o outro, né? Então, o que acontece? E se a gente deixar esse outro? Vamos pensar de que forma, quando esse sofrimento vem, se a gente é visto de forma diferente, se a gente nós somos puxados para poder perceber que a gente está ali naquele sofrimento, que o outro está fazendo a gente sofrer e que na verdade não existe essa coisa, então como é que fica, né? Esse amor que eu depositei todinho, né? Vamos supor que seja amor. E a gente está falando isso de uma questão de amor. Então, o que falta para eu entender? Se a partir do momento em que eu tenho um autoconhecimento, em que eu consigo observar esse amor, que se foi, ou esse amor, porque amor nunca acaba, ele muda, ele transforma. Existem várias formas, vários tipos de amor, né? Mas eu acho que a base de tudo, para a gente entender o outro e se entender, eu acho que é o amor incondicional. E é um amor que é muito, muito sutil e muito verdadeiro. Ele é um amor puro, né? A gente estava até trazendo um exemplo para a gente, um tempo atrás, que quem é mãe sabe, né, do que é esse amor incondicional, né? O que é amor? Agora, só vale se for com o filho? Não. A gente pode ter esse amor incondicional com o próximo, sabe? Por que que o próximo ele age de tal forma, de tal maneira? Por que que eu vou deixar de amar, sabe? Porque hoje as pessoas trocam amor por ódio muito rápido, Demais, sabe? demais. Eu amava, agora odeio. Odeio. Então não amava, né? Então não era amor. Sabe? Eu acho que isso você consegue transformar sem ódio, sabe? Porque se você está no sofrimento, alguém fez você sofrer, você compreendeu o sofrimento, e nessa falha, qual foi tua fraqueza? Qual foi a fraqueza do outro? Onde é que você está entendendo isso? Você consegue superar isso, entende? Mas isso aí, se você trabalhar a questão do amor incondicional. Eu posso amar você independente do que você tem de defeito. Eu não estou querendo saber dos teus defeitos. Porque os seus defeitos são seus, não são meus.
Então, se você tem o seu problema, a gente costuma muito misturar as coisas. Mas o problema do outro é do outro. Ele não é nosso. Esse é o primeiro ponto. O E sofrimento é, do é. outro é do outro, não é E a seu. gente às vezes quer tentar mudar, acreditando que vai conseguir. Que vai Lê do conseguir. engano. Lê do engano. Isso. Não, não Isso, consegue. e isso principalmente dentro da relação. Porque eu conheço casais que começam uma relação, fulano é assim, mas eu vou tentar mudar ele. Sabe? É um erro. Como é que você consegue mudar outra pessoa? Você não consegue nem tentar, você não consegue nem se observar. Você não está percebendo no que você está falando, sabe? Porque não é você que consegue mudar o outro vai querer conseguir. É que nem a gente está dentro de uma terapia. Aí as pessoas falam assim: ah, vou fazer terapia. Ah, porque aquela psicóloga é boa porque eu consegui melhorar. Mas não é o psicólogo que vai te melhorar. É você que vai ter o insight, é você que vai se perceber dentro dessa terapia, sabe? E é você que está crescendo, porque aquilo que você trouxe foi importante para você. E não ir para uma terapia achando que é moda, que é bonito, que está fazendo, sabe? Que, eu vou, mas você não está conseguindo nem evoluir, você não procura nem crescer, você não procura, não está entendendo a sua fala. Esse processo vai ser demorado, com qualquer pessoa que seja. Ninguém vai dizer para E as você, pessoas querem essa pressa, né? Como a gente está nessa coisa isso. para ontem, Todo é mundo vive numa questão de ansiedade muito grande, né? complicado, né? Você fazer com que a outra pessoa entenda que tudo é um processo. E que mesmo ela estando em terapia com a gente, lá na. Fizemos a terapia, teve alta, nunca mais eu vou ter problema nesse sentido. Não. Você vai Exato. melhorar a maneira como você vê as situações, mas você pode sucumbir, você pode enfraquecer, você pode perder as esperanças, perder. Assim, você pode fechar a visão e não enxergar mais nada na sua frente e voltou a estacar zero tudo de novo. Claro. E é importante a gente frisar no seguinte: dentro de uma terapia, o que, que vai acontecer? Você vai se conhecer, você vai trabalhar o autoconhecimento, certo? Então, de repente eu descubro que eu sou uma pessoa que tenho determinados limites, eu tenho determinados sentimentos que eu não quero abandonar. Até porque esses sentimentos, eles me fortalecem. E esses sentimentos não são positivos, não. Vamos supor que sejam sentimentos negativos, certo? Mas eu vou ter a consciência de que eu tenho esse tipo de sentimento e eu Verdade. vou continuar com ele. Ou seja, eu posso continuar uma pessoa ruim, entende? Agora, para mim, não. Para os outros. Isso vai depender do que você faz, né? Com o seu conhecimento, o seu autoconhecimento. A gente não está aqui dizendo que a pessoa que tem um autoconhecimento vai ser uma pessoa perfeita, mas que para a gente ter o autoconhecimento e a gente trabalhar com as pessoas, conviver com as pessoas, independente de que seja e que situação seja, é importante você ter, para você saber o seu limite, para você saber até onde você consegue ir, né? Até onde você pode ir. Então, isso é importante, entendeu? Dentro de É, uma terapia. eu entendo. E é tão bom quando a gente percebe que a pessoa evoluiu nesse sentido e começou a pensar por ela mesma, né, através do que ela esvaziou. Quando ela Isso. esvazia, ela dá lá aquela oportunidade para que as coisas saudáveis emerjam, né? Os pensamentos, as ideias, tudo que ela precisa para a evolução dela vai emergindo aos poucos e ela vai tendo as reflexões que é necessário para ela evoluir, Isso. principalmente nesse sentido de preencher padrões que assim nunca vai preencher, porque o criador ele não criou todo mundo igual. Uhum. Existe a diferença em todos os reinos, animais diferentes, plantas diferentes, pessoas diferentes, montanhas Exato. diferentes, rochas diferentes, rios diferentes, que cortam um para lá, outro para cá. A gente não tem que ser igual. A natureza ela é diversa e a diversidade é para isso, para unir as diferentes formas de consciência.
E eu fico, assim, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre essa coisa desse amor livre mesmo, né? Desse relacionamento saudável, livre, liberto de crença, liberto de estereótipo, liberto de, olha, eu não preciso ser ninguém para te agradar, não. Não estou dizendo que a gente vai ser indiferente, sem assim, Uhum. eu não estou nem aí se o fulano não gosta de mim. Não é isso. É tipo, eu sei, agora eu sei quem eu sou e ficou mais fácil me relacionar com qualquer outra pessoa. E quais são as vantagens, né? As consequências boas, não é nem vantagem, as consequências boas disso. Na minha visão, pelo menos, a consequência boa de você fazer uma terapia, se autoconhecer e se libertar dos padrões é a evolução. Uhum. Com certeza. Os dois começam a se relacionar bem, os dois começam a crescer, a prosperar em todos os sentidos, Isso, com certeza. financeiramente, amorosamente, socialmente, né? E você consegue até ajudar outras pessoas a evoluírem. Exatamente. Isso tornar também os filhos, né, com a educação melhor, né, tornar pessoas melhores, né, isso traz muito benefício, né? Se a gente for citar aqui, quais são os benefícios de você ter essa, essa, essa coisa de você ter esse amor livre, essa coisa de você ter autoconhecimento, de você viver dentro disso, você ser uma pessoa melhor. Nossa, isso aí a gente está falando de uma. Já imaginou uma sociedade toda trabalhada, com as pessoas, né, assim, conscientes das coisas, né, do respeito do outro, porque isso aí é uma base de respeito. Imagina que dentro de uma relação, você tem um respeito por alguém, você se conhecer, você pode amar o diferente. A gente às vezes percebe assim, fulano é tão diferente do outro, eles se dão tão bem, porque cada um, dentro da sua individualidade, eles se conhecem, sabe? Eu sei o limite do meu marido, eu sei o limite da minha esposa, sabe? Eu sei o que dá certo e o que não dá, o que a gente precisa manter. Tudo na vida é um equilíbrio. Tudo na vida da gente é um equilíbrio. Não tem como a gente. Melhora tudo, melhora o Claro, diálogo, isso os significa que é todo mundo acordos. bom. Não significa que é todo mundo bom sem defeito, não A existe gente isso. não deixa de ter Não, as nossas fases de estresse, não deixa. não, Mas não. melhora Isso é do ser a comunicação, humano. É, a comunicação, melhora tudo. Isso é uma coisa, é um benefício. E tem outra coisa também importante, que mesmo que você se liberte, né, desses padrões, você aprenda que você é diferente realmente, que você não tem que ser igual, que as pessoas vão gostar de você da maneira como você é. Às vezes você faz tudo isso, mas a pessoa que está do seu lado não faz. é, E é aí que você é testada ou testado nesse amor incondicional, nesse não uhum, julgar que o outro ainda não evoluiu, não chegou, né? Não teve essa consciência expandida, não fez terapia, não faz, não quer fazer, é turrão ou isso. turrona, teimoso, teimosa. Mas você está ali naquele relacionamento porque, de alguma maneira, aquela pessoa te passa conhecimento, você troca conhecimento, né? Você troca conhecimento, a pessoa passa conhecimento, porque eu, conversando com as pessoas que têm problemas de relacionamento seríssimo com outros, é assim, eu falei assim, olha, o que vai sustentar uma relação não é a boniteza, não é a beleza, é o que você está conversando com o seu parceiro. Uhum. Se não tem conversa, se não tem diálogo, o sexo não vai durar não, meu amor. Porque não é sexo que sustenta o relacionamento. É o papo. Qual é a troca intelectual entre essas pessoas? O que eles É. trocam intelectualmente? Porque A que nível, né? Eles estão, né? às vezes a pessoa ela realmente não tem essa beleza padronizada, mas ela tem um conhecimento.
a pessoa tem um nível de entendimento das coisas, sabe? De resolução de problemas, de apoio, empatia, compaixão, que facilita o relacionamento. É isso que é o amor. É aquela pessoa tá com você há tantos anos e vocês estão crescendo. Sem Isso. rótulos. Vocês estão crescendo sem rótulos, sem No cobrança, alto, altos e baixos. atravessando os altos e baixos, um apoiando o outro, e ali não tem beleza. Porque de que adianta ter a beleza toda e não saber enfrentar um primeiro problema posto entre o relacionamento? Pode ser qualquer ele que seja. A pessoa não tem estrutura quando ela não tem conhecimento. E se o outro também não tem conhecimento, aí danou-se. Eu vou deixar salvo, Penny. Eu vou Beijo. não dura. Uhum. Porque às vezes você já percebeu que a pessoa, ela é algo para agradar o outro, mas ela não tem ela não consegue estruturar um nível de conversa madura. Uhum. A conversa da pessoa Então, ou do pais é assim, baixíssimo. Não tem nada que cresça naquele. Que relacionamento é esse que ninguém cresce? É estaca é, zero, se a gente está aqui mas para evoluir e crescer. exatamente, mas isso aí é uma questão de maturidade, sabe? O que às Envolve vezes maturidade. acontece envolve maturidade. E não, Então, às independente vezes, de lá, porque às vezes tem isso. 50 anos e não é maduro. Não, então, mas é o que eu ia falar agorinha. Mas aí dentro de uma relação, o que que cabe? Existem vários pontos que a gente pode observar, certo? Até pelas experiências, escuta de algumas pessoas. O que que acontece? Existe um amadurecimento, uma maturidade, certo? Então, veja só, você teve uma maturidade, mas vamos supor que seu marido não teve essa maturidade. Mas aí você escolhe manter essa relação do jeito que está, mesmo sabendo que ele não tem a mesma maturidade que você tem. No entanto, você cresceu. E você deseja levar isso adiante, entende? Então, assim, você vai viver a sua vida inteira, certo? Sendo dessa forma, com harmonia, com tudo, porque você tem a maturidade. Então, se você escolhe que quer conviver dessa forma, que para você é saudável, manter essa forma, porque você quer manter essa estrutura na sua vida que você escolheu, isso não vai ser problema para você. Entende? Mesmo sabendo que o outro, lógico, o ideal seria que os dois evoluíssem ao mesmo tempo. Mas isso aí também a gente não pode adivinhar isso, a gente não está dentro do outro para saber até que ponto o outro ele vai conseguir evoluir também. Isso não existe. Verdade. Agora, o que acontece dentro de algumas relações é que quando um evolui mais do que o outro não consegue permanecer dentro disso, entende? Então você busca. Não quero te cortar, mas é isso mesmo. Tá, o É, Facebook, o Instagram vai cortar